E, e vocês vão ver que a gente vai falar e vai chegar no mesmo ponto, né? Mas aqui a gente pode, pelo menos de um lado, a gente pode forçar um pouco. Então, sumarização. Sumarização também é exatamente o que o nome diz, né? Você quer automaticamente pegar um texto grande e produzir um sumário, né? Pensar o seguinte: isso é muito usado, por exemplo, trabalhado muito em cima de notícias, né? Eu quero fazer um resumo automático das notícias, tá? E basicamente tem duas maneiras de fazer isso. A primeira maneira é a sumarização extrativa e a segunda maneira é a sumarização abstrativa. Abstrata, aí já não é abstract. O americano falou abstrativa, né? Então a abordagem baseada em extração, o desenho aqui mostra bem o que ela faz. Ela seleciona frases dentro do texto que você quer. Então, ela é um trabalho de entender quais são as sentenças mais importantes. E a gente vai ver um algoritmo que eu vou mostrar só o desenho, porque a gente já falou de tudo desse algoritmo. A segunda maneira, ela é realmente bem mais complicada, porque você quer construir novas sentenças. E aí tem uma prática que chama inferência textual, que também é uma prática que se desenvolveu técnicas bastante complexas de inferência textual, né, entailment, né, que basicamente permitem você gerar ou entender se, né, que uma coisa é verdade se a outra foi dita. Basicamente essa tem a simples, né, por exemplo, se o Fluminense ganhou do Flamengo, então o Flamengo perdeu do Fluminense. Mas tem coisas bem mais complicadas, do tipo, se é de noite, então você precisa de uma lâmpada, tá? Ou se eu cheguei em casa e precisei acender a lâmpada, é porque está escuro. Então o entailment, a inferência textual, ela vai chegar a níveis muito complexos e já na abordagem baseada em abstração, o nível é bastante mais difícil que na seleção. Vocês vão ver, inclusive, que apesar do algoritmo, um algoritmo que eu vou apresentar aqui de extração, ser muito complexo, no sentido que se faz um monte de conta, é sofisticado, tem muito. Né? Eu vou bater vários passos aí. Ele, na verdade, é também simples conceitualmente. Dá para entender ele com bastante facilidade. Ok? Uma coisa que é importante vocês saberem, tem uma base que é muito usada para testar sumário, né? Que é essa base aí, WickHall, né? E tem um algoritmo base muito simples para notícia, né? Que já tem um desempenho, que é pegar as 3 primeiras frases. Tá? Então, todos os testes de sumarização, a partir de certo autor lá que fez isso, né? A regra é essa: pegar as 3 primeiras frases, e falar que elas são o sumário, tá? Principalmente no extrativo, né? Então vamos lá, vamos falar do algoritmos extrativos e eu quero lembrar a gente do PageRank, né? Então, vocês se lembram que o PageRank, o que eu quero? Eu quero pegar um conjunto de documentos que cada um tem um valor em certo momento, o valor é igual no início, né? Eu vejo quantos links eles têm entre eles e distribuo o meu peso menos um fator de amortecimento, né, para as outras páginas. E eu recebo a mesma coisa das outras páginas para somar no meu preço, né? Então, o Willis PageRank hoje é um algoritmo bastante conhecido, né, não tem nenhum segredo. E você pode tanto rodar ele
sistemas de rede, como os sistemas de matrizes. Quando a gente falou do PageRank, eu mostrei alguns programas rodando, se eu me lembro bem. E tem o algoritmo, então, de selecionar a importância das sentenças, que se chama TextRank. Então, como funciona o TextRank? O TextRank ele faz o seguinte: ele pega os artigos de um assunto, combina em um texto, transforma em sentenças e transforma essas sentenças em vetores. Na verdade, ele faz o seguinte: é como se a sentença fosse o documento D, né? E esses vetores são vetores de TF-DF. Tá? Ou alguma variação ali, né? Você pode pensar num TextRank generalizado, né? Lá no paper tem um TF-DF específico. Né? E aí você faz o que? Você calcula a similaridade entre as sentenças, gerando, né, uma matriz, né, N por N lá, que é o número de sentenças N. A partir daí, você faz um grafo, né, onde a ligação entre duas sentenças, sentença 1 e a sentença J, por exemplo, né, é a similaridade. É a similaridade entre I e J. E aí, para essa similaridade, você faz o que esse grafo que foi construído, né? Você calcula um algoritmo de ranking de grafo, por exemplo, o PageRank, que é o que ele usa. E isso vai me dar um ranqueamento dos gráficos, das sentenças em alguma ordem. Eu pego as N, tipo 5 principais sentenças, você pensa que o mais PageRank, né, mais alto, e coloco aqui. Poxa, só isso. Só isso. Não tem mais nada para fazer. Né? E aí a gente pode dar uma olhadinha no programa que faz isso. Eu sempre sei que o programa é meio chatinho, né? Mas a gente vale a pena dar uma olhada quando o programa é ou muito complicado e a gente acha uma solução simples para ele, ou simples. Né? Então vamos ver esse passo a passo aqui no programa, que eu até dei o nome errado aqui, consertar o nome dele. TextRank. E também é importante para vocês verem os pacotes que são usados. Então ele vai usar o NumPy, Pandas, NLTK, né? Vai baixar lá os dados do NLTK e vai usar o de expressões regulares. Tá? Vai dar um upload no file. Tá? O file é esse aqui. Deixa eu ver se eu abro o file aqui para gente. O arquivo, né? A gente vai lendo e vai falando, fica meio pernóstico. Dá um upload no file. Olha só. Basicamente tem 8 notícias só. Vou fazer um wrap aqui. Mas a primeira notícia é razoavelmente grande. Né? Então eu posso tirar várias sentenças dela. Ok? E aí o que eu faço? Bom, eu leio o arquivo, né, em UTF-8. Já vai aparecer aqui, ó, um pouquinho o que são os arquivos. Eu divido cada texto de cada artigo, né, em sentenças.
O DF é um data frame do Pandas, né? Aí ele vai mudar uma dimensão única aqui, né? E ele começa a tratar, ó, vamos tirar a pontuação, vamos transformar tudo em letra minúscula, né? Vou pegar as stop words lá do LNTK e vou tirar as stop words. Vou baixar os globes embeddings. Vou tratar e agora aqui ele vai substituir as palavras pelos embeddings, né, e vai gerar os vetores de sentença. Aqui ele vai achar a similaridade entre os vetores, vai criar essa matriz, né? Achar ó, a similaridade do cosseno, tal, usando aqui o Scalar Metrics Pairwise. Nem sabia que tinha essa função. E aí ele vai pegar o Network XX para calcular o PageRank. Então ele passando, criando simplesmente a partir da matriz o gráfico e rodando o PageRank. Aí eles podem botar o PageRank ordenado de alguma maneira e seguir em frente. Então isso aqui está lá no nosso Moodle, não, está lá no nosso GitHub, né, em exemplo Shell Text Rank, e é um algoritmo muito simples, é um algoritmo de transformação do texto em vetores, né? TF-DF, coisa que vocês sabem fazer, e calcular, então, depois o PageRank desses vetores. Para fazer isso, ele transforma em o pacote de tratamento de grafos, que é o Network XX. Tem outro algoritmo que é o Summa Runner, que é uma RNN, né? Que tem lá várias camadas, a camada de entrada, a camada de palavra, a camada de sentença, classification layer, e ele vai lá escolher se a palavra aparece ou não aparece no seu resumo. Bom, a abstractization, né, hoje ela também faz uma seleção, tá? E aí a gente tem alguns modelos, tá? Então esse modelo faz o seguinte, e a verdade é o seguinte, eles estudam se eles vão falar aquilo ou vão falar outra coisa, tá? Então esse aí é um encoder-decoder em 2 estágios, tá? O primeiro estágio gera lá o documento embedding, então faz o aprendizado no encoder. O segundo estágio faz uma saída simples por seleção, tá? Então, essa saída simples por seleção, ela pode, ela é chamada um draft de output, né? E ela pode mandar uma palavra apagada. E aí, no segundo estágio da seleção, ele corrige o sumário, né, para colocar palavras mais prováveis que deviam por aí. Tá? Então a gente tem uma mudança aí, né, de palavras, mas não é uma reescrita mesmo, né, vamos dizer assim, de pessoa pensando, graças a Deus. Né? Aí é um diagrama padrão de um sec-to-sec com atenção, né? Na verdade é um encoder que vai receber todos os com vários estados, né? Mas que vai receber todos as sentenças do texto e vai gerar uma probabilidade de distribuição das palavras. Tá? Essa probabilidade de distribuição das palavras ela é usada num decoder, né, para gerar
o próximo estado. Né? Então, como o Germany está saindo aí da nossa janela, né? O que vai entrar? Bom, lá a gente tem só Start Germany. Né? Então está muito longe, né? Para discutir essa questão. Ok. Né? Um outro algoritmo propõe, além disso, colocar o que eles chamam de um pointer generator. Né? Então, para cada decoder, ele tem uma probabilidade, né, que vê se ele deve gerar ou deve copiar. Ok? Então, aí ele passa a mudar as palavras, né, de acordo com o que deve ser feito. Então, ele vai aprender isso aí, né, mas você está aprendendo. Né? Então, você tem que ter exemplos que vão ajudar a fazer isso. Tá? Isso aqui são só transparências que eu botei aqui se a gente precisasse tratar alguma coisa. Então acaba aqui realmente. Tinha que ter um fim. Vou botar um fim aqui pra gente. É o fim. Poxa, Michel, mas é isso? Agora você pode. Você chegou num ponto que, como você sabe, já devia saber, pelo menos, como você está usando as redes, né? A solução pô, usa uma rede dessas poderosa. Mas se você quiser fazer do modo antigo, do modo antigo vai ser pior o resultado. Né? Vai ser difícil você conseguir passar das redes para o método que bota conhecimento dentro dele. Porque provavelmente o que o cara vai fazer é fazer uma rede melhor. Querendo aqui descobrir como é que eu faço. Descobri. Tem que parar a gravação.